Olá, vamos conversar sobre como eu vou te ajudar. Existem várias formas de eu atender você e te acompanhar na direção dos melhores resultados. Desde programas com resultados diversos, específicos, assim como os atendimentos individuais personalizados. É sobre isso que vamos falar. Após 25 anos de atendimentos e cursos, eu percebi que havia um padrão na reclamação e nas queixas das pessoas que vinham me procurar em busca de uma alternativa. Em geral, elas estavam cansadas de tentar vários tratamentos, desde os tradicionais alopáticos até os naturais, sem obter resultado. Parecia que o corpo não reagia mais, faziam de tudo direitinho, mas sem resultado. Sabe aquela sensação de que parece que para todo mundo funciona, menos para você? Você já sentiu isso? Uma outra situação bastante recorrente era, após uma sessão, um atendimento, uma consulta com algum especialista, você ouvia que você não tem nada. Os seus exames estão normais. Ou então, até davam um nome para a sua doença, mas diziam: eu não sei como explicar o que aconteceu com você. É assim mesmo, não tem explicação, simplesmente acontece. Isso é frustrante, não é? Você procura uma visão inovadora que realmente lhe mostre o que está acontecendo com o seu organismo? Você acredita que existe uma alimentação e um estilo de vida que te leve no caminho da vitalidade? Se você respondeu sim a alguma dessas questões, eu fico muito feliz em lhe conhecer, porque eu posso te ajudar. Eu sou Nelson Muradian e ofereço atendimentos e programas para quem deseja que seu corpo volte a reagir, para quem acredita que pode aproveitar muito mais do corpo e da mente para realizar tudo o que deseja. E como eu consigo fazer isso? Como eu citei, ao longo dos últimos 25 anos, com cursos, palestras, atendimentos individuais, eu desenvolvi um método de avaliação chamado check-up quântico. Ele permite identificar não apenas os sintomas que você tem, porque esses você já conhece, já sabe muito bem, não é verdade? Mas principalmente permite identificar os padrões de funcionamento do seu corpo, ok? Esse é um ponto muito importante. O padrão de funcionamento e não apenas que sintoma você tem. Por quê? Quando nós conhecemos um padrão, nós sabemos como aquele sistema funciona e, portanto, é mais fácil a gente encontrar onde está falhando e depois corrigir. Entendeu? Faz sentido? Um dos diferenciais do meu método é exatamente fazer uma avaliação não apenas no nível físico, mas incluir o energético, o emocional, o frequencial e o genético. Com isso eu tenho uma visão completa a seu respeito e uma compreensão muito mais precisa e profunda. E daqui a pouco eu vou te mostrar como eu faço isso exatamente, ok? Quando, por exemplo, a avaliação acontece apenas no nível físico, se o problema estiver em outro lugar, por exemplo, no emocional ou no frequencial, você pode até melhorar no início de um tratamento qualquer. Mas o que acontece? A resposta ela tende a ser superficial. Você melhora um pouco no começo e depois não avança mais. Você já passou por isso ou conhece alguém que com frequência se queixa desse tipo de situação? Isso só acontece porque foi analisado apenas um único nível e por azar era o errado. Ou seja, não é onde estava o problema. Talvez o seu objetivo seja a recuperação de um quadro, de um problema, de uma doença, ou então você objetive um processo de fortalecimento na direção de uma alta performance. Independente da situação, eu quero te explicar então como funcionam os programas e tratamentos na prática. Eu uso 4 tipos complementares de recursos: alimentação, moduladores frequenciais, processos de desintoxicação e alguns aparelhos, tanto de desintoxicação para estímulo de vários órgãos e sistemas, como também um outro aparelho para recuperação, reparação do equilíbrio
do cérebro, os padrões cerebrais, os padrões neurais, ok? Nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles só para você ter uma noção. Então, primeiro, quando a gente fala sobre alimentação, um dos grandes diferenciais do meu tratamento em relação à alimentação é exatamente a visão, a abordagem que eu uso. É muito comum os profissionais eles terem por objetivo garantir que o seu organismo tenha a quantidade adequada dos nutrientes para satisfazer aí todo o seu processo metabólico. Ou então eliminar aqueles ingredientes, aqueles alimentos que são prejudiciais, né? Os industrializados, né? Açúcar e outros. No meu caso, quando eu penso em alimentação, quando eu monto a orientação de dieta para uma pessoa, eu me preocupo com alguns pontos muito importantes. Além, obviamente, dessa questão nutricional. Primeiro, a alimentação ela precisa equilibrar o metabolismo. Segundo, garantir que você tenha um processo de desintoxicação, de limpeza, né, para que o seu corpo fique mais leve, mais fluido. Terceiro, construir hábitos para que não volte a intoxicar. Quarto, garantir um fluxo energético no seu corpo. E quinto, suprimir a manifestação de genes relacionados a doenças que existem no seu código genético, ok? Isso é possível e hoje já tem sido bastante divulgado e pesquisado, ok? Significa que você não é escravo do seu código genético. Mesmo que você tenha determinados genes relativos a doenças, não necessariamente elas vão se manifestar. E a gente pode, a partir da alimentação, resolver essa questão, tá? Ou pelo menos amenizar muito a intensidade ou a probabilidade do aparecimento. Ou seja, a minha preocupação e objetivo é garantir um alicerce de fortalecimento de todo o seu sistema de saúde, tá? O seu metabolismo como um todo, e não simplesmente pensar em nutrientes ou em evitar determinados alimentos. Falamos de alimentação, então vamos falar um pouquinho agora sobre os moduladores frequenciais. Tá? Aqui está um ponto bastante interessante para você ter uma ideia, né? Eu tenho sido convidado a ministrar cursos de formação para profissionais da saúde, para terapeutas, para médicos, para nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, buscando usar esse produto, esse recurso, de tão incríveis que são os efeitos. A fábrica responsável pela produção dos frequenciais tem várias certificações, né, aprovado pela Anvisa, etc. Então é um produto assim bastante idôneo, bastante reconhecido e seguro. Tá? Os moduladores frequenciais são produtos 100% naturais, eles não têm nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, tá? Então isso por si só já é fantástico. Eles podem ser usados tanto em gestantes quanto em crianças com dias de nascimento. Olha só que interessante. Se uma pessoa estiver em coma, se a pessoa estiver na UTI, pode ser ministrado também. E eles podem ser usados junto a qualquer outro tratamento. Então isso é muito interessante porque em nenhum momento você vai precisar substituir ou interromper alguma coisa que você esteja fazendo. Tá? Então isso é muito legal. Um dos grandes benefícios de usar esses produtos é exatamente o fato deles corrigirem a inteligência e funcionamento de cada órgão e sistema, tá? Vou repetir e explicar um pouquinho melhor. A grande vantagem do modulador frequencial é poder corrigir a inteligência do funcionamento do seu órgão e sistema no nível frequencial, por isso que ele é chamado de modulador frequencial. Só para você entender um pouco melhor o que significa isso, sabe quando você ou uma pessoa usa medicamentos, nutrientes, suplementação, faz inúmeros tratamentos naturais e o corpo não reage mais? Parece que nada funciona. Isso prova que aquele programa original, aquela inteligência do seu órgão, que faz com que ele saiba como funcionar, foi corrompida. Ela está desligada, ela está alterada. Né? É como se o órgão tivesse um tipo de amnésia. Ele já não sabe mais como trabalhar, sabe? Ele não sabe mais como funcionam as coisas. Por esse motivo é que não adianta você dar nenhum tipo de nutriente, nenhum tipo de suplemento, seja erva, seja remédio alopático, que quando aquilo chega para aquele órgão ou tecido, ele não sabe o que fazer com aquilo. É como um trabalhador que estava em uma fábrica durante muito tempo, ele sabia exatamente o que fazer com a madeira, com a farinha, com a borracha, e de repente ele tem amnésia, esquece como é que trabalha. E aí você dá aquela matéria-prima na mão dele, ele fica olhando e não sabe o que fazer. Entenderam qual é o significado?
Então, um órgão ou sistema, ele tem como se fosse um programa, um software, uma inteligência, que faz com que ele saiba como trabalhar. Quando isso é corrompido, que é a sua frequência, ele não funciona mais. E esses produtos vão corrigir exatamente esse nível. Por isso que a resposta, os resultados costumam ser muito rápidos. É como se ele voltasse a lembrar. Faz sentido? E agora o último ponto é desintoxicação, tá? Em relação à desintoxicação, eu atuo tanto através de alimentação, sucos, suplementos, quanto em relação, usando os aparelhos que eu citei para vocês, né? Então, aparelhos de ressonância, né, baseados nesse princípio da física quântica, que é a ressonância, tanto de detox quanto de equilíbrio cerebral, neural. Compreendendo até aqui, né, como que são os recursos, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode melhorar alguma questão que você tenha, seja um problema, seja uma doença, algum sintoma, seja para fortalecer, né, para ter maior potencial na direção de produtividade, de alta performance, quais são as opções de atendimento? Para quem quer começar, eu ofereço duas opções de consulta de avaliação inicial. Porque antes de começar a fazer qualquer coisa, é interessante que a gente faça um levantamento de qual é a sua realidade. Isso é a avaliação. Então nós temos duas opções de avaliação inicial. Dependendo da sua necessidade, nós podemos fazer, primeiro, uma avaliação tradicional, que ela acontece através de uma única sessão, uma única consulta, onde eu faço alguns levantamentos e já dou para você uma orientação inicial de dieta, de frequencial, enfim, vai depender de qual é a situação. Segunda opção de consulta. Na verdade, ela é composta por duas sessões. Essa é exatamente a avaliação completa, que é o próprio check-up quântico, onde nós usamos um aparelho, que é um teste de biorressonância magnética quântica, que vai fazer um scan do seu organismo inteiro, como estão os órgãos, fígado, rim, pulmão, parte digestiva, intestino, cólon, microbiota, como estão os seus nutrientes, né? Selênio, silício, como estão os metais pesados, se existe alumínio, se existe chumbo, enfim. Então, nós temos aí quase 40 relatórios que vão fazer esse scan, essa avaliação a nível de frequência do seu organismo. Então, esse é um dos testes e nós temos mais outros 4 testes, porque a gente avalia desde o nível físico, energético, emocional, genético e frequencial. Para cada um desses níveis, a gente faz uma série de avaliações para que a gente tenha uma visão completa do que está acontecendo com você, ok? Nesses dois casos, depois, seja a avaliação de consulta tradicional em uma sessão, seja a avaliação completa em 2 sessões, que é o check-up quântico, depois eu te dou uma orientação de tratamento. E aí, dependendo do caso, do que você precisa, do que você deseja, a gente pode usar algum ou todos daqueles 4 recursos que eu apresentei para você agora há pouco. E como eu já citei, pode ser realizado junto a qualquer outro tratamento que você já esteja fazendo e seguido do acompanhamento do seu médico ou dos médicos que você esteja tendo um respaldo, tudo bem? Eu sei que você talvez não aguente mais ficar esperando, né, ter algum tipo de resultado satisfatório em alguns tratamentos, ou então esteja buscando uma resposta clara e direta sobre o que está de fato acontecendo com você, né? Chega de respostas contraditórias, de diagnósticos que deixam você mais confuso do que esclarece a sua situação. Eu quero lhe dizer que eu estou ansioso para a gente poder trabalhar junto. Para agendar uma consulta ou tirar qualquer outra dúvida, clique no link do meu WhatsApp aqui embaixo. Eu te vejo em breve. Um grande abraço.